Hoje estamos vivendo tantas situações que não havíamos vivido antes, com tal intensidade. Medos, ansiedades, incertezas, solidão. Nunca estivemos tão isoladas e sós, e muitas vezes vulneráveis, fracas, frágeis, cansadas e sobrecarregadas. E por causa disso, muitas vezes nos afastamos de Deus. Nossa fé se abala e nosso coração se endurece, como uma terra seca, e se distancia dele. Mas hoje temos uma boa notícia para você. Deus é aquele que pode restaurar a sua condição, afofar seu coração, reacender a chama do Espírito dentro de você. Quando somos reavivadas, a esperança e paz reavivam também. Nossas forças se renovam e o sorriso volta ao nosso rosto. Nos sentimos bem-aventuradas. Invocar o nome do Senhor nos reaviva, nos reanima, nos liberta e nos traz de volta ao convívio do nosso amado Senhor. Então, te convido a tocar no Senhor nessa tarde e deixar Deus reacender a sua chama interior e deixá-la brilhar e iluminar todos os que estão à sua volta. Deus quer te reavivar neste momento. Aceite este convite. Percebe? Não faz distinção do estado como estamos. Ele nos aceita como nós somos. E para falar justamente como nós somos, nós vamos ter uma irmã muito especial compartilhando conosco nessa tarde, justamente sobre essa nossa condição. Nós vamos convidar a irmã Mariana Má, que várias de vocês já conhecem, não é verdade? E quem é a irmã Mariana Má? A irmã Mariana Má, ela é uma serva de Deus. Ela é casada, é psicóloga, é mãe de gêmeos, a Raquel e o Natanael, de 1 aninho. E ela é uma jovem abençoada pelo Senhor. Uma irmã que tem sido muito usada na obra do Senhor, tem sido muito importante para nos ajudar. É uma irmã ajudando irmãs, é uma mulher ajudando mulheres, é uma cooperadora de Deus, nos ajudando e nos auxiliando em tantos aspectos. E, além de tudo, a Mariana é uma irmã reavivada. E ela vai falar agora para nós o primeiro tema desse nosso encontro, dessa nossa conferência, cujo título é Levanta-te, querida minha, e vem, baseado em Cantares 2:10. Mariana é a nossa irmã que vai então compartilhar conosco sobre esse tema 1. Levanta-te, querida minha, e vem. Seja bem-vinda, Mariana. Estamos aguardando o seu compartilhar. Que o Senhor te abençoe. Amém, amadas irmãs. Boa tarde a todas, a todos, porque nós temos o irmão Miguel aqui conosco. Amém. Que alegria estarmos juntas mais uma vez na nossa conferência microrregional. Temos muitas irmãs também de várias outras cidades aqui conosco, que eu já vi. Não vou cair no risco de citar nenhuma delas para não deixar ninguém de fora. Mas a nossa alegria é muito grande, irmãs, de estarmos juntas novamente para desfrutarmos do Senhor nessa tarde, com uma palavra tão encorajadora. Então, eu gostaria de pedir para você abrir o seu coração, manter a sua atenção bem alerta,
porque o Senhor tem uma palavra diretamente do trono para o seu coração. Independente da situação que você esteja, o Senhor já nos disse através do hino, é tal qual estamos, nos achegamos ao Senhor, e o Senhor é aquele que nos acolhe, que nos concede alívio. Nessa tarde, eu creio, diante do Senhor, das irmãs também, aquilo que você tem pedido ao Senhor, aquilo que você tem clamado em oração em secreto, eu creio que o Senhor vai te dar resposta nesta tarde. O Senhor tem todo o interesse, irmãs, na nossa condição. O Senhor tem todo o interesse na sua pessoa, porque o Senhor deseja te reavivar. Independente se a sua chama está pequenininha, ou se a chama está média, ou se a chama está grande, sempre há oportunidade para o Senhor nos reavivar. Então, começando, né? O tema da nossa conferência é Reavivadas, baseado em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler na versão King James atualizada, que diz o seguinte: por este motivo, uma vez mais, quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo estava encorajando Timóteo, nesse momento, a ser reavivado, a ter o seu dom reavivado. Porque Timóteo estava passando por muitas situações de pressão. Irmãs, e hoje, da mesma forma, o Senhor, Ele deseja, Ele tem toda a intenção de nos reavivar, porque o Senhor sabe o que cada uma de nós estamos passando. Eu creio que todas nós aqui, sem exceção, precisamos de encorajamento. E Paulo encorajou Timóteo a reavivar o dom. Reavivar, né, a tradução em grego, é fazer reviver o fogo, fazer reviver novamente, né, o fogo das brasas, ou reatiçar. Irmã, se o Senhor está falando para nós que nós precisamos ser reavivadas, porque nós podemos estar numa condição onde o nosso fogo talvez não se encontre tão alto assim, né? Tão forte assim. Talvez algumas até se sintam que nem tem brasa mais, que já apagou tudo. Mas o Senhor, independente da nossa situação, Ele está dizendo, eu me importo com a sua condição. Irmãs, e por que muitas vezes nós chegamos a essa condição? Nosso fogo se apagar. Todas nós, né, em diferentes formas e intensidades, estamos passando por algum tipo de pressão. As ansiedades da vida, as preocupações, os medos, eles vêm nos sufocar. E a nossa chama, muitas vezes, vai diminuindo cada vez mais. Muitas vezes nós até queremos, Senhor, eu quero ser renovada, eu quero entrar nas reuniões e desfrutar do Senhor, mas a gente não sabe exatamente o que acontece. Talvez a sua situação seja de, nossa, eu já desfrutei mais do Senhor antes, agora eu não consigo. Eu já amei mais o Senhor antes, mas hoje parece que tá alguma coisa meio sem graça, eu estou meio indiferente. Eu já amei mais as irmãs, já amei mais os irmãos, hoje eu estou distante, estou querendo ficar mais na minha, mais isolada. Irmãs, são tantas as nossas preocupações, as decepções, as frustrações, as más notícias, tudo isso vai colaborando para o nosso fogo diminuir tanto, a tal ponto que podemos chegar numa condição de uma completa apatia espiritual e até mesmo psicológica. Ficamos apáticas, não queremos nos relacionar com ninguém, nada mais nos toca, a gente não tem vontade de fazer mais nada. Aquilo que nos alegrava antes já não é motivo mais de alegria. O Senhor pergunta hoje para nós, o que está acontecendo com você? O que é que está fazendo o seu fogo se apagar e te deixar numa condição de amortecida, numa condição indiferente, insensível? Irmãs, muitas vezes eu me sinto assim. Parece que nada me toca. A palavra é tão rica, tão maravilhosa, mas eu não consigo desfrutar de uma forma que eu seja plenamente reavivada. E eu queria compartilhar com as irmãs em Lucas, capítulo 8,
porque muitas vezes a nossa condição pode ser como a da filha de Jairo, que estava à beira da morte. E Jairo, não vou ler todos os versículos, irmãs, por conta do tempo, mas as irmãs anotem e depois as irmãs podem meditar nessa palavra. Jairo, no capítulo 8 de Lucas, no versículo 40 a 42, mostra o cenário de Jairo indo desesperado ao encontro de Jesus para pedir socorro, porque a sua filha estava à beira da morte. Jesus estava, então, recebeu esse pedido de Jairo e começou a caminhar com Jairo para ir até essa menina, a filha de Jairo. Só que no meio do caminho, eis que Jesus é interrompido por uma mulher hemorrágica. O Senhor sente, um toque na orla das suas vestes e dele sai poder. Essa passagem a gente sabe, onde o Senhor curou aquela mulher enferma. Quando o Senhor acabou de se despedir ali daquela mulher, eu fico imaginando, nessa interrupção ali, Jairo desesperado, porque a filha dele estava morrendo. Meu Deus do céu, vai atrasar, minha filha está morrendo. Que desespero é esse? E aí, quando o Senhor estava saindo, então agora vamos, Jairo, vamos lá salvar, curar sua filha. Aí chega alguém lá da casa de Jairo e fala assim, olha, não incomode mais o mestre porque a sua filha morreu. Irmãs, vocês podem imaginar o desespero desse pai? Hoje eu sou mãe, só de falar já fico aqui, emocionada. Desespero. Irmãs, muitas vezes essa é a nossa condição. O Senhor está demorando, Senhor. Vamos, Senhor, eu preciso da salvação, eu preciso, a minha família precisa, os irmãos precisam. O que está acontecendo, Senhor? Tantas coisas acontecendo e, de repente, a gente sente que tudo acabou. Tudo está perdido, a menina morreu. Foi o que chegou ali, no versículo 49. Mas Jesus, ouvindo essa notícia, disse para Jairo, não temas, crê somente. Irmãs, o Senhor está te falando hoje, não temas. Sabe aquilo que você tem medo? Não temas, apenas creia, creia. E aí o Senhor chegou na casa, pediu para ficar sozinho, só alguns discípulos entraram com ele. E o Senhor falou, gente, não chora não, ela não está morta, ela está apenas dormindo. Sabe essa situação que você sente que é o fim? O Senhor fala, calma, calma, eu tenho o poder. Irmãs, muitas vezes nós estamos nessa condição da menina. Bom, vamos pensar que agora nós somos essa menina. Insensível, nada mais nos toca, sem função, sem valor, inúteis, porque talvez muitas vezes nós até estamos servindo, sendo útil, fazendo várias coisas, mas interiormente a nossa sensação é essa, de que estamos anestesiadas, amortecidas. Mas o Senhor, ele foi, para essa casa. E aí quando essa menina, chega essa notícia que a menina morreu, muitos que estavam ali acompanhando a situação, eles começaram a zombar e a rir de Jesus. Está indo lá curar ela, ela já morreu. Muitas vezes, irmãs, talvez as pessoas que estão nos observando ao nosso redor também estão zombando do nosso Deus ao ver a nossa condição. Cadê o Deus dela? Olha lá, o que está acontecendo na vida dela? Ela é tão... ora tanto, participa de tantas reuniões, O que acontece? Cadê o Deus dela? Irmãs, muitas vezes nós também nos pegamos nesse pensamento, cadê o Senhor? O Senhor atrasou, acabou já está tudo perdido. Mas o Senhor, entretanto, no versículo 54, entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Irmãs, nessa tarde, o encorajamento que o Senhor quer te dar, dependem, talvez você esteja morta mesmo, interiormente, espiritualmente falando. O Senhor, sabe o que ele faz? Ele toca em você. Ele quer tocar na sua mão. Aí ele vai dizer, levanta-te. Levanta-te, sai dessa condição.
Mas nessa tarde o Senhor está te tocando. Permita-se ser tocada pelo Senhor. Abra o seu coração. Essa questão, né? A menina, ela não tinha força, ela não tinha condição de ir atrás, buscar ajuda. Mas o pai dela suplicou ao mestre. Irmãs, muitas vezes é a nossa condição, mas eu não tenho força nem para orar. Eu não consigo orar. Senhor, eu não consigo sair da condição que eu estou. Não se preocupe não, amada. O Senhor, ele vai te tocar, vai dizer para você, seja reavivada. Levanta-te, sai dessa condição. E aí, o que aconteceu? Voltou-lhe o Espírito. Sabe o Espírito do versículo 7 do capítulo 1 de 2 Timóteo, que fala o Espírito de poder, de amor, de equilíbrio, né? De mente sóbria? Esse Espírito, e muito mais, esse Espírito de vida, de ressurreição, de poder, ele volta em nós, irmãs, com um toque, com uma palavra. Voltou-lhe o Espírito, a vida voltou. Imediatamente ela se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Irmãs, quando nós somos reavivadas, o Senhor é tão carinhoso conosco que ele ainda manda que pessoas nos sirvam. O Senhor ainda nos alimenta. O Senhor nos supre naquilo que nós precisamos, espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Amadas irmãs, muitas vezes nós estamos nessa condição da menina morta. O Senhor, ele vem, nos toca, nos levanta, mas muitas vezes nós podemos estar na condição também do pai da menina, de Jairo, a condição de Jairo. Jairo, ele estava desesperado porque ele sabia que a filha dele estava morrendo. Irmãs, nós precisamos também ter esse coração de desespero pelas pessoas da nossa casa, pelas pessoas da nossa família, pelas irmãs da igreja e por muitas pessoas que se encontram nessa condição de morte, precisando ser reavivadas. O Senhor, né, o Senhor usou ali, né? Jairo foi um intercessor da casa dele. Ele suplicou a Jesus: vai na minha casa, Senhor. Mas nós precisamos ser essas mulheres que suplicam ao Senhor pelo reavivamento das pessoas da nossa casa, pelas irmãs da igreja, pelas pessoas que ainda também não têm a salvação e precisam de receber o fôlego de vida. Jairo intercedeu pela casa dele. Irmãs, se você está nessa condição de precisar ser reavivada, se sentindo morta, o Senhor, ele vai levantar alguém para interceder por você. Tá? O Senhor vai levantar alguém que tenha um desespero tão grande para suplicar por você, porque ele está interessado em te reavivar. E talvez você pense, mas quem? Talvez você pense que talvez não haja ninguém nessa terra que vai suplicar pela sua vida. Não importa. Sabe por quê? Porque nós temos um Espírito que intercede por nós. Então, em Romanos, aqui capítulo 8, versículo 26, diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, irmãs, se tem intercessor na terra, ou se não tem, o Senhor, ele mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Irmãs, que amor, que carinho, que compaixão que o Senhor tem por nós e que interesse o Senhor tem pela nossa salvação e pela salvação da nossa casa, independente da nossa condição, da nossa situação. E o Senhor, ele nos ama tanto que às vezes a gente pensa, né, que a nossa condição é tão grave, às vezes é de verdade, né? De fato é,
que o Senhor ele vai chegar para nós nos condenando. Ô, levanta aí, já te dei tanta palavra, você participa de tantas reuniões, levanta aí, sua preguiçosa, levanta aí. Não, não é assim que o Senhor faz conosco. O Senhor nos ama tanto, né? Em Cantares, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: o meu amado fala e me diz, levanta-te, vida minha. Você fez tantas coisas negativas, você está com tanto medo, está tão preocupada, já te feriram tanto, sei que você está muito frustrada, decepcionada, mas levanta-te, querida, levanta, formosa minha. O Senhor ainda nos elogia, irmãs, formosa minha, você é tão bela, levanta, minha querida, e vem. O Senhor está, nessa tarde, não apenas nos encorajando, irmãs, mas o Senhor, Ele quer nos levantar para irmos. Irmos para onde? Caminharmos com Ele, irmos de encontro a esse Espírito de ressurreição, a esse Espírito que mantém a nossa chama, porque é disso que nós precisamos. Nós não só precisamos de um reavivamento, né, de um fogo aumentar, mas nós precisamos que esse reavivamento ele se mantenha até a volta do Senhor. E o Senhor, lembrem-se disso, é o maior interessado no nosso reavivamento. Amém. Agora, para completar essa palavra, nós vamos ouvir o testemunho da nossa querida irmã Ângela Má. Que privilégio, irmãs, poder ouvir falar do Senhor nesta tarde de uma maneira tão doce, tão amorosa, né? Ultimamente eu vinha me sentindo um pouco inútil, com reação baixa em relação a tanta palavra que o Senhor tem nos falado de tantas maneiras. E vim orando, Senhor, muda minha sorte. Senhor, eu quero ser mais útil para Ti nesse mover atual. E o Senhor me deu uma experiência, nos deu uma experiência muito forte nos últimos dias. Eu creio que as irmãs do Triângulo, né, todas que têm acompanhado aí as notícias, têm visto quantos incêndios, né, focos de queimadas em várias partes. E dessa vez, aqui nós experimentamos um incêndio muito forte, que eu cheguei a pensar que até a minha casa iria sucumbir, porque o fogo chegou a 3 metros da nossa casa e o clima parecia de guerra, aterrorizante, com o bambuzal do quintal pegando fogo, com um estouro de bombas, com muita fumaça, uma situação aterrorizante, que só nos restou orar, orar, orar ao Senhor, clamar por misericórdia, porque a gente se sente tão impotente e sem saber o que fazer, mas o Senhor foi tão maravilhoso que colocou limite e nada aconteceu de mais grave e não perdemos nem um animal sequer, nem uma propriedade, porque o Senhor nos guardou. Mas o mais importante é a lição que ficou disso tudo. Por um lado, né, o fogo, ele tem um aspecto consumidor. E nós sabemos que tudo que é madeira, feno e palha precisa ser queimado. Não tem como entrar no reino. Por outro lado, o fogo, quando ele é soprado a partir do trono de Deus para dentro de nós, a partir do Espírito 7 vezes intensificado, não tem como ficar inerte. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, levanta-te, querida minha, formosa minha. Irmã, já pensou o que é isso? Como nós somos tão apreciadas aos olhos do Senhor. E Ele ainda diz, e vem, e vem. O irmão Dong, ele falava que o Senhor, Ele está nos chamando. Laila, Laila. Eu nunca me esqueci disso quando Ele compartilhou a primeira vez conosco. E o que Ele espera de nós é essa reação, que nós possamos ouvir o seu chamado. Não importa a situação que
nós nos encontremos, se a gente está nas fendas dos penhascos, ou se a gente está em qualquer situação de desolação, de desânimo, mas o que Ele quer é que nós, como olhos de pombas, que fixam somente nele e tendo como único alvo o reino, é que nós podemos nos apresentar como um exército de bandeiras, para poder pregar o seu evangelho e levar essa palavra que salva, que nós experimentamos dia após dia, às pessoas que nos cercam, aos nossos amigos, parentes, e poder trazer o Senhor de volta, amar sua vinda, porque é isso que Ele espera da sua noiva, né? Então eu louvo o Senhor, irmãs, porque o Senhor está despertando o nosso espírito nessa tarde. Aleluia! Amém. Que falar encorajador que a Mariana trouxe para nós, e realmente o Senhor, irmãs, é esse que nos ama, é esse que nos chama de querida, e nos diz, querida minha, levanta-te e vem. E que experiência encorajadora também que a irmã Ângela acabou de compartilhar conosco. Nós somos muito bem-aventuradas por termos um Senhor que cuida de nós em cada situação e em cada aspecto. Mas o Senhor ainda tem mais para falar para mim e para falar para você. Nós vamos continuar a nossa conferência agora com o tema Reavivar o dom que há em mim. Este tema será desenvolvido pela nossa irmã Stephanie Almeida, que reúne na igreja em Patrocínio. E quem é a Stephanie? A Stephanie é uma serva de Deus, ela é casada, ela é graduada em gestão de pessoas, ela é mãe de 3 filhos, dos quais 2 são gêmeos, assim como a Mariana. Ela tem a Sofia, de 10 anos, e tem também o Samuel e o Gabriel, que são gêmeos, de 5 anos. A Stephanie é uma jovem abençoada, reavivada, e também tem sido uma jovem muito útil para nós, para as igrejas, e colaboradora do Senhor. Então, vamos ouvir a nossa irmã Stephanie, que falará sobre o tema Reavivar o dom que há em mim, baseado em 2 Timóteo 2, versículo 6. Irmã Stephanie, seja bem-vinda. A palavra agora está com você, minha querida, que o Senhor te abençoe. Amém. Cansada, desanimada, sem forças. Eu confesso para as irmãs que muitas vezes eu já me senti assim. Eu tenho certeza que as irmãs também. E a pergunta que o Senhor fez para mim, há uns 2 dias atrás, eu estava tendo comunhão com o Senhor, e o Senhor perguntou para mim, onde estás? Stephanie, aonde você está? Qual que é a sua condição? E nessa tarde, o Senhor está nos chamando. O Senhor está chamando você, amada irmã. Por causa da nossa condição, a nossa tendência é se esconder, né? Assim como Adão e Eva fez lá no Jardim do Éden. Eles estavam em pecados, né? Estavam nus. E a primeira reação foi se esconder. E o Senhor andava pelo jardim todos os dias para ter comunhão com eles. Eu fico imaginando o som dos passos do Senhor chegando, né? E o Senhor esperava eles com alegria, mas eles se esconderam, né? Quando pecaram. E o Senhor perguntou, onde estás? Essa pode ser a nossa condição hoje. Mas ao ouvirmos a voz do Senhor, nós temos uma reação, né? Hoje vai ser diferente, irmãs. Hoje nós não vamos nos esconder. Nessa tarde nós vamos nos apresentar ao Senhor do jeito que a gente está. Hoje chegou o momento de nós sairmos do nosso esconderijo e se apresentar do jeito que nós estamos para o Senhor. Ele é capaz de curar as nossas feridas, de nos dar uma nova vida, né? As irmãs lembram que foi debaixo de um sol escaldante, né, do meio-dia, que aquela mulher samaritana, ela teve um encontro com o Senhor. E muitas vezes, na nossa vida, a gente pensa assim, eu estou na hora mais escura, né? O Senhor não vai aparecer para mim agora, eu não vou conseguir reavivamento agora, eu não vou conseguir me levantar.
mas é nesses momentos que o Senhor quer encontrar conosco, né? Na hora que a gente se sente mais fraca, é que o poder do Senhor pode repousar sobre nós. E o que o Senhor quer, amadas irmãs? Ele quer desenvolver um relacionamento conosco. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos, né? Não é um Deus lá e eu aqui, né? Ele quer ter uma comunhão conosco. As irmãs se lembram, né? Dessa mulher hemorrágica de Lucas 8, mas lá em Marcos 5:25 fala assim, que aconteceu que certa mulher, né, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E como foi falado já, eu fiquei pensando, Senhor, 12 anos, né, sofrendo de uma hemorragia, a vida indo embora todos os dias, né, qual que era a situação dessa mulher? A vida estava indo embora, irmãs, né, imagine a condição dela, né, de ser psicologicamente pressionada, porque ela não podia ter contato com as pessoas, não podia tocar nas pessoas, né, não podia sair em público, era uma vergonha. Mas quando ela soube que o Senhor estava passando ali, o que ela pensou? Eu posso estar fraca e cheia de dificuldades, mas eu preciso tocar nesse Jesus, eu preciso tocar nele. E ali eu fico pensando assim, ela deve ter reunido todas as forças dela, né, se levantou, lutou contra aquela multidão e tocou no Senhor, né? E ela diz assim no versículo 28, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E nós vemos lá em Hebreus 2 versículos que me encorajam muito, que fala que nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, não foi porque, né, a gente fez alguma coisa boa para o Senhor, nós não éramos justas, mas Ele nos reconciliou, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, aproximemo-nos. Esse é o convite do Senhor para nós hoje, pode vir do jeito que você está. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Então, amadas irmãs, é preciso ter fé, né? A fé, ela faz tudo. E o Senhor, Ele elogiou publicamente a fé dessa mulher, que ela sofria, né, há tantos anos, procurou tantos médicos e nada resolvia esse problema dela, né? E ela foi ousada, né? Ela foi até o Senhor. Eu imagino que ela ficou pensando assim, esse homem não vai passar aqui de novo, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Então, hoje à tarde, vamos reunir todas as nossas forças. Talvez você está se sentindo assim, né? Mas vamos nos levantar, levante-se, irmã, e vá ao encontro do Senhor, toca nele. Hoje, esse poder de decisão está nas nossas mãos. E quando nós tocarmos no Senhor, como a irmã Ângela Mar falou, nós vamos ser reavivadas. Não tem como a gente permanecer a mesma pessoa quando nós tocamos nesse Cristo todo inclusivo, né? Porque sai virtude do Senhor, sai cura do Senhor, sai exatamente o que a gente precisa quando você toca no Senhor. Então, o meu encorajamento para as irmãs, sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis, a gente está em isolamento social, em algumas cidades já voltaram, outras não, mas sempre que possível, estejam nas reuniões, né? Tenha encontros com o Senhor, esteja junto com as irmãs na rede de cuidado, que é algo que tem salvado muitas irmãs, salvado todas nós, né? Praticando Posso Orar por Você, né? A gente guarda as nossas dores para cuidar da dor do outro, quando a gente pratica o Posso Orar por Você. E muitas vezes a gente fica pensando assim, mas como que eu vou orar pelas pessoas se eu não conheço a minha situação, irmã Stephanie? Eu não tenho condições de orar pelas pessoas. Como que eu vou orar? Simplesmente se disponha e se apresente ao Senhor, né? Quando nós cuidamos das outras, Deus se encarrega de cuidar das nossas causas, irmãs. Eu tenho experimentado isso, né? E as redes de cuidado têm nos reavivado, graças ao Senhor. Juntas nós somos encorajadas, somos reavivadas. E o versículo base dessa mensagem é 2 Timóteo 1,6, né? Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Esse reavivar aqui, irmãs, é abanar, né? Até incendiar, né? É como se você visse uma brasa ali, mais ou menos acesa, e você começa a abanar, e aí começa a aumentar o fogo até que laça para as outras brasas, não é assim? Então, esse é o encargo do Senhor hoje. Ele quer nos abanar até nos incendiar. Por isso que tem a rede de cuidado, né? Eu ajudando a Mariana ajudando a Sonali, e nós mutuamente nos ajudando. E por pressões de várias formas, nós podemos nos esquecer que nos foi dado esse espírito
né? O Senhor, Paulo está lembrando Timóteo, Timóteo, há um dom dentro de você, né? Uma graça que o Senhor te deu, o Espírito, né? O Senhor soprou sobre nós esse Espírito. Então, significa que eu preciso das irmãs. Eu preciso de cada uma das irmãs. Eu preciso estar junto com as irmãs. Não se permita, irmãs, estar sozinha, isolada e numa situação de morte. Mas agora, eu queria lembrar as irmãs de uma outra história, né, na Bíblia, que é a história de Lázaro. Lázaro, essa história fala de alguém que já morreu, né? Até agora nós falamos de alguém que estava perdendo vida, né? Enquanto estava viva, né? Perdendo sangue. Mas Lázaro foi uma situação diferente porque ele já estava morto, né? Morto há 4 dias, num túmulo atado, fechado por uma pedra. E às vezes essa é a sua condição hoje, irmã. Às vezes essa é a minha condição, né? Nós estamos mortas, atadas, sem forças para rolar a pedra. Mas hoje eu quero te dizer que o Senhor chegou. Amado irmão, o Senhor chegou na sua vida. Quando o Senhor chega, Ele não nos condena. Ele está falando agora, nesse momento, tira a pedra. Irmãs, eu já senti essa pedra sendo retirada. E as irmãs, essa pedra, ela está no nosso coração. Então, sinta o Senhor tirando essa pedra hoje à tarde. E agora, o que vai acontecer? O Senhor vai te chamar pelo nome. Stephanie, vem para fora. Essa passagem está em João, capítulo 11, versículo 43. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Ó Senhor Jesus, essa é a rede de cuidados. Né? O Senhor nos chama para fora, mas a função de desatar as irmãs é para cada um de nós. E o Senhor se preocupa com as pessoas. Ele é o nosso pastor, nos apacenta, e Ele também quer que nós seguimos o mesmo exemplo dele, que nós apacentemos umas nas outras. Cuidemos das pessoas. Por isso, nós precisamos estar bem alimentadas com a palavra, irmãs. Precisamos da palavra. Eu estava lembrando, né, quando nós ficamos grávidas, quando a gente está gestando, né, gerando uma vida, a primeira mudança na nossa vida é a alimentação. A gente se preocupa com o que está comendo, né? Quem comia besteira começa a frear. E nós estamos gerando vidas hoje na vida da igreja, né? O Senhor nos colocou na igreja e nós estamos sendo supridas. Mas e depois que nasce? Ah, agora eu estou livre, né? Eu não preciso mais mudar nada na minha vida. Pelo contrário, né? Nós estamos... Agora que a gente tem que se preocupar, né? Se antes a gente estava gerando vida e precisava se alimentar bem, agora eu ainda preciso me cuidar, porque eu tenho necessidade de alimentar alguém. Então, eu preciso estar bem. Isso é um princípio para nós, né? Para gerar, nós precisamos comer, para cuidar, nós precisamos comer. Então, esse comer constante do Senhor vai manter nossa chama acesa, esse contato com a palavra, porque a palavra, irmãs, traz existência que não existe, né? Se não existia fogo, a partir do momento que você tem contato com a palavra, esse fogo aparece. Né? Nós estaremos sempre abastecidas para suprir outras irmãs. E essa palavra, ela gera em nós fé, amor e perseverança, que é o que nós precisamos, né, nesses tempos finais. E qual que é o intuito de nós sermos reavivados? Não é simplesmente, né, para nós sermos pessoas bem motivadas, né? Não, o intuito do Senhor é voltar, irmãs. O Senhor quer voltar. E Ele precisa de pessoas aquecidas, pessoas queimando, pessoas que são luz, que iluminam a vida das outras pessoas e também que são luz, né, como uma coluna, né, alta, uma referência para todas, né? Que o Senhor nos encontre abastecidas de azeite, que tipifica o Espírito, né? Ó Senhor Jesus, que nós possamos estar prontas para servir e conservar sempre as nossas candeias acesas, né? Como fala lá em Lucas 12:35, estejais prontas para servir e conservar acesas as vossas candeias, essa versão da King James. Então, é isso, nós temos que estar prontas para servir, né? As irmãs, umas às outras, e agora que nós estamos reavivadas, renovadas, vamos permitir que o Espírito trabalhe em nós, irmãs. Deixa eu lembrar vocês, né, como Paulo lembrou Timóteo, né, debaixo da proteção do Senhor e do sangue do Senhor. Quero lembrar as irmãs que existe um poder dentro de cada uma de vocês, e que o segredo está nele, no Espírito. A gente se dispõe, a gente se apresenta, e quem manda o fogo é o próprio Senhor, a gente precisa preocupar,
né? Basta a gente se dispor, ali em Romanos 12:1, fala para nós apresentarmos o nosso corpo, né? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a verdadeira adoração, irmãos. Vamos deixar o Espírito fazer, vamos nos apresentar, né? E se esforçar para se apoderar do reino, como essa mulher hemorrágica fez. Ela passou por cima da multidão, ela não foi ali uma pessoa tímida, né? Ela passou por cima das dificuldades. E o reino, ele é tomado por esforço. E as que esforçam, se apoderam dele. Amém, Senhor Jesus. Então, não vamos negligenciar esse poder do Espírito e essa vida que está dentro de nós, que vence todas as coisas. Amadas irmãs, não vamos permitir que essa chama se apague, né? Vamos desfrutar agora de um hino que vai nos levar para esse sentimento de manter essa chama acesa até a volta do Senhor, cantado pelas irmãs da igreja em Uberlândia. Amém? Viva chama a queimar, que nunca pode se apagar. É teu Espírito agindo dentro em mim, a remover pecados, tirando toda dor e fardo, me encorajando a sempre prosseguir sem desistir. O fogo não se apagará em meu interior, mas sempre vou me renovar em teu grandioso amor. Maravilhoso é esse fogo que vem de ti, Senhor. E para sempre arderá o fogo do teu Santo Espírito, e para sempre queimará essa chama sobre o teu altar. Não se apagará, e não se apagará jamais. E para o fogo em mim arder, preciso do amor viver, qual sacrifício a ti e apresentar. Só essa chama intensa tira toda a indiferença para sempre pensar. Teu dom é avivar e te queimar. O fogo não se apagará em meu interior, mas sempre vou me renovar em teu grandioso amor. Maravilhoso é esse fogo que vem de ti, Senhor, e para sempre arderá o fogo do teu Santo Espírito, e para sempre queimará
essa chama sobre o teu altar não se apagará, não se apagará jamais. Amém. Essa chama não se apagará jamais. Esse hino é maravilhoso. Tem uma frase muito linda que diz: o fogo não se apagará, me encorajando a sempre prosseguir e não desistir. E para sempre, aleluia, para sempre, arderá o fogo do teu Santo Espírito. Amém. E falando em reavivamento, agora nós ouviremos o testemunho de uma jovem irmã da Igreja em Uberlândia, que conta para nós justamente sobre como que ela foi reavivada. Amém. Amém, irmã. Jesus é o Senhor. Hoje eu estou aqui para contar uma pequena experiência de reavivamento, uma experiência simples que eu tenho vivido todos os dias por meio da leitura do alimento diário com as irmãs aqui de Uberlândia, das 7 às 7h45 da manhã, de segunda a sexta. Tem sido maravilhoso desfrutar juntas, começar o meu dia já abastecida com a palavra. Confesso para as irmãs que antes eu não tinha esse viver, eu já acordava, tinha uma rotina com as coisas da casa, filho, mas por meio dessa leitura eu tenho conseguido buscar o Senhor e todos os dias. E isso tem, de fato, mudado a minha vida e mantido a chama acesa, que é o mais importante, não só acendê-la. E eu louvo o Senhor por essa rede de cuidado, porque as irmãs têm juntas fortalecido umas às outras, mesmo que a gente ache muitas vezes que nós estamos muito desanimadas, feias espiritualmente, que não tem jeito, é possível sim. Juntas nós temos conseguido buscar o Senhor e, mais importante, nos sentir fortalecidas também para passar essa palavra, pegar o Evangelho no nosso dia a dia, quando temos oportunidades de falar do Senhor para as pessoas. Então, louvo ao Senhor por essa oportunidade. Amém. Amém. Graças ao Senhor, que experiência de reavivamento. E a rede de cuidados tem proporcionado esse cuidado para nós. E quando nós somos reavivadas, irmãs, o milagre da aurora acontece na nossa vida. E é esse hino que nós vamos ouvir agora para preparar mais um pouco ainda o nosso coração, porque logo após esse hino, nós teremos a palavra do irmão Miguel para nós. Então agora, cantado pelas irmãs da igreja em Uberaba, nós ouviremos o hino O Milagre da Aurora. Quando a noite é mais escura, quando as trevas são mais densas, quando o mundo está mais forte e tudo está incerto, cresce em nós a esperança, a aurora está mais perto, como o sol lá nas alturas, Jesus voltará. Somos como o vale que emerge em meio à escuridão, no alvorecer, alcançando toda a terra, um exército de Deus que vai combater até o fim. Pode a noite durar, mas a luz vencerá.
escuridão, no alvorecer, alcançando toda a terra, um exército de Deus que vai combater até o fim. Pode a noite durar, mas a luz vencerá. O milagre da aurora em nós se verá. Pode tudo ruir, mas Deus possa nos dar o milagre da aurora em nós se verá. Venceremos o mal, reinaremos com Deus pra sempre. Pode a noite durar, mas a luz vencerá. O milagre da aurora em nós se verá. Pode tudo ruir, mas Deus possa nos dar um milagre da aurora em nós se verá. Venceremos o mal, reinaremos com Deus pra sempre. Venceremos o mal, reinaremos com Deus pra sempre. Amém. Senhor Jesus, venceremos o mal e reinaremos com Deus para sempre. Amém. Agora nós vamos ter a palavra especial do irmão Miguel Mar para nós, continuando esse reavivamento dessa tarde. O irmão Miguel Mar, um irmão que todas nós já conhecemos, acho até que dispensa apresentações, mas eu só gostaria de falar que é um irmão muito precioso, um irmão amado do Senhor, um servo de Deus, e que tem colaborado com a obra do Senhor em todo o mundo. Irmão Miguel, seja bem-vindo à terceira conferência do Ministério de Irmãs do Triângulo Mineiro. A palavra é com você, querido irmão. Irmão Miguel vai falar para nós sobre o Espírito de Deus, o poder do Espírito que habita em mim, baseado em 2 Timóteo 1:7. Amém. Boa tarde, amadas irmãs. É uma alegria estar com vocês. Mas a minha alegria maior é que o Senhor está nessa reunião. Ele está nessa reunião porque Ele nos conhece, Ele conhece a nossa situação. E nessa tarde, Ele deseja nos encorajar. Ele deseja mostrar para nós o poder do Espírito que um dia recebemos e que hoje habita em nosso interior. E esse poder, não devemos ter um conceito de um poder de tratar com um monte de coisas negativas, mas é um poder de vida, um poder para o meu viver diário. É um poder que me faz queimar, é um poder que me faz vencer, porque esse poder vem de Deus. É um poder que me transfere de esfera. Nessa última conferência internacional, nós vimos a importância de nós termos um arrependimento, nós termos realmente uma virada, mas não uma mudança de direção num mesmo nível, mas nós sermos transferidos para a nova criação, para a esfera celestial, para a esfera espiritual. O que as irmãs já compartilharam conosco, a razão porque muitas vezes o nosso fogo se apaga é porque nós vivemos ainda muito no plano humano e natural.
num plano onde o inimigo consegue nos atacar e nos alcançar. Mas se nós conhecermos o poder desse Espírito que habita em nós, desse Espírito que nos transfere para um outro nível, para uma outra esfera, um nível e uma esfera na qual o inimigo não consegue nos tocar. Se nós tivermos tal visão, nós vamos aprender a viver mais no Espírito, a viver mais dependendo do poder desse Espírito que já está em nós. Vamos dar uma olhada na condição dos discípulos após a morte do Senhor e no dia da sua ressurreição. Mateus 18, versículos 16 e 17, nos mostram: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aqui nós podemos ver que havia dúvida no coração de alguns discípulos. Por quê? Porque o que eles estavam contatando era algo novo. Eles estavam acostumados em viver num plano terrenal, no plano natural, mas agora eles estavam começando a entrar em contato com um Senhor que era ressurreto. Já não era mais o Senhor em carne, era o Senhor já como em ressurreição, com um corpo transfigurado de glória. Mas essa dúvida deles não é porque eles não criam no Senhor, mas é porque eles estavam tocando algo novo. Será que é assim? Como que isso pode ser? Amadas irmãs, entendem? Assim como nós no nosso dia a dia. Mas nós vemos que o Senhor foi ao encontro deles. O Senhor sabia da condição deles. Você sabe, o Senhor deseja tirar as dúvidas e a incredulidade que é em nosso interior. Ele foi ao encontro dos discípulos e ele falou aos discípulos. Falou em Mateus, que toda autoridade havia lhe sido dada e que ele estaria com os discípulos todos os dias até a consumação do século. E ele falou para os discípulos irem, batizarem, irem fazer discípulos, batizar e ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Você pode ver como é possível o Senhor falar isso para alguns que tinham dúvidas, mas preste atenção, isso mostra para nós o poder do Espírito. Se o Espírito teve poder de operar nos discípulos, ele tem poder também de operar em nós. Por meio da sua palavra e por meio do Espírito, o Senhor realmente consegue nos transferir para um outro nível, para uma outra esfera. Em Marcos 16, versículos 12 e 13, nos é dito: depois disto manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Então, nós podemos ver que 2 dos discípulos tinham visto o Senhor, daí foram falar para os outros não deram crédito. O que é isso? Eu não acredito. E o versículo 14 de Marcos 16 diz: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Olha só, incredulidade e dureza de coração. Essa é a razão porque muitas vezes nós falhamos. Aqui diz: porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Está vendo? Porque eles pelo fato deles não terem acreditado no testemunho daqueles que viram o Senhor. Agora o Senhor próprio estava aparecendo para eles. Então, nós podemos ver, amadas irmãs, como o Senhor se preocupa com a nossa situação.
Não pense assim, eu sou alguém cheio de dúvida, cheio de incerteza, com coração duro. Não pense que por causa disso o Senhor não vai visitar você. Virá visitar você. Ele irá visitar você, porque ele fez isso com os discípulos. E nessa tarde, ele está fazendo isso, visitando você. Daí ele enviou os discípulos. Né? Em Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo, pregou o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E ele falou dos sinais que iriam acompanhar aqueles que creem, né? Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, etc, etc. Você pode ver como isso é maravilhoso. Olha a importância de nós crermos. Nessa tarde, creia no que Deus está falando. E você receberá um poder. E sinais irão acompanhá-la. Você diz, mas meu coração é duro. Para Deus, não há problema. Em Ezequiel 11:19, olha o que o Senhor diz. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Você diz, Senhor, eu tenho um coração duro, um coração de pedra. O que o Senhor diz a você? Não faz mal. Deixa eu trocar seu coração. Você deixa? Vamos deixar, hoje tarde, o Senhor trocar o nosso coração. Ele quer dar para nós um coração novo. Ezequiel 36:26 diz, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Isso é o poder do Senhor. É o poder desse Espírito que nós recebemos. E vamos ver um pouco também Lucas, quando fala dos discípulos. Diz assim, falavam ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, ele disse, paz seja convosco. Essa afirmação, paz seja convosco, é uma grande afirmação. O Senhor conhece a nossa situação. E nessa tarde, está falando para você e para mim, paz seja convosco. Eu quero que você tenha paz. Creia em mim. E aqui diz, no versículo 37 de Lucas 24, eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Você pode ver, o Senhor conhece o nosso interior. Ele sabe que nós muitas vezes ficamos perturbados, sabe que muitas vezes sobem dúvidas em nosso coração, mas Ele está dizendo, eu estou aqui. Você não acredita? Toque em mim. Daí ele diz assim, vede minhas mãos, meus pés. Isso Ele faz conosco hoje. Ele diz, eu estou aqui. Use esse espírito que é em você e toque em mim. Eu quero dar a paz que você tanto necessita. Então, amadas irmãs, nós podemos ver como o Senhor se importa conosco. Existe também mais algumas porções dentro de Lucas, mas eu vou logo para a porção que há em João, porque ali em João 19, que nós temos uma revelação muito importante. João, capítulo 20, versículos 19 a 22, tá? É João 20, 19 a 22. Diz assim, ao cair da tarde daquele dia, que era o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, trancadas as portas, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco.
E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, preste atenção. Aqui nos mostra os discípulos reunidos no primeiro dia da semana, que era exatamente o dia que o Senhor havia ressuscitado, trancadas as portas da casa onde estavam com medo dos judeus. Daí o Senhor Jesus vem e aparece no meio deles, se põe no meio deles e diz, paz seja convosco. Olha só, quando nós temos medo, nós nos trancamos, não é assim? Amada irmã, quantas vezes, devido ao medo, incerteza, insatisfação, dúvida, você se tranca? Mas saiba de uma coisa, você pode se trancar, mas o Senhor pode alcançar você. Assim como esses discípulos estavam trancados, mas o Senhor apareceu no meio deles e falou para eles o que eles mais queriam ouvir: paz seja convosco. Daí mostrou as mãos, daí eles ficaram muito alegres, porque viram o Senhor. Daí o Senhor disse uma segunda vez, paz seja convosco. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Daí diz mais uma coisa. Ele diz assim como o Pai me enviou, eu também lhes envio. Você pode perguntar como é que pode o Senhor enviar esse grupo de discípulos que estavam ali trancados com medo. Preste atenção, o Senhor sabe o que está fazendo. Porque depois de ter dito, assim como o Pai me enviou, também vos envio, ele soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Esse sopro é o sopro que faz toda a diferença. Esse sopro é o sopro que muda o nosso interior. Esse sopro é o sopro que nos transfere para outro nível, que nos transfere para outra esfera. Preste atenção, o Senhor, você pode ver nesse dia da ressurreição, ele apareceu para alguns discípulos. Ele apareceu para Maria Madalena. Então nós podemos ver, o Senhor aparece individualmente, pode aparecer para nós individualmente, mas nessa experiência de João 20, ele aparece numa reunião dos discípulos. Ele aparece quando estavam ali juntos. Mas, irmãos, amadas irmãs, para nós sairmos da nossa situação e crermos realmente naquilo que o Senhor está falando, a tocar nessa nova esfera, que é uma esfera de ressurreição, uma esfera celestial, uma esfera espiritual, uma esfera de vida, o Senhor aparece para nós. Mas pode aparecer para nós individualmente, mas para alguns ele vai aparecer coletivamente. É o caso de Tomé. Olha só, João 20, o versículo 24 diz, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Ele matou a reunião. Numa reunião tão importante que o Senhor iria aparecer, claro, ele não sabia que o Senhor iria aparecer, mas ele matou a reunião naquele dia. Aí o Senhor apareceu. E daí, quando os outros contaram para ele, aqui diz, disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Você pode ver, os irmãos falaram, o Senhor apareceu, o Senhor apareceu.
amada irmã, não mate reuniões, tá? Não mate as reuniões de comunhão via Zoom, não mate as comunhões de grupo familiar, não mate as comunhões de estudo diário, de apacentamento. Por quê? Porque o Senhor pode aparecer e você vai perder essa aparição. Veja, ele não apareceu para Tomé individualmente, ele apareceu para alguns outros individualmente. Mas para Tomé, não. E o Tomé não acreditou. Mas preste atenção. Mesmo que ele não tenha acreditado, olha o que a palavra de Deus nos diz, né? Em João 20, 26, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, Tomé com eles. Agora nessa outra reunião, Tomé estava. Olha só, que beleza. Estando as portas trancadas, ainda estavam com as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, disse-lhes, paz seja convosco. Mas preste atenção, e aqui diz, e logo disse a Tomé, apareceu para todos e daí já se voltou para Tomé, porque ele sabia, esse Tomé não acredita em nada, então eu tenho que aparecer para ele. Amada irmã, o Senhor vai aparecer para você, creia, porque Ele se importa com a condição no seu interior, porque Ele quer reavivá-la. Falou para Tomé, né? Apareceu para Tomé e diz para Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão, põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Aí Tomé não aguentou, né? Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Não tinha o que falar. O Senhor apareceu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Amadas irmãs, creiam no que nós estamos falando. Nós vimos o Senhor. O Senhor vem até nós. Correto? Então, você pode ver, o Senhor é aquele que vence todos os bloqueios para aparecer para você, para aparecer para nós. Nós temos dificuldade em crer no que é espiritual, em crer naquilo que está no plano da ressurreição. Por quê? Porque estamos acostumados a viver numa esfera natural, terrena, e nessa outra esfera que é espiritual, celestial, nós temos dificuldades. Mas preste atenção, o Senhor sabe das nossas dificuldades. Por isso ele, então, começa a treinar os discípulos por uma nova realidade, de que a presença dele estaria sempre com os discípulos, mas é uma presença invisível. Os discípulos estavam acostumados com a presença visível do Senhor, e agora que não poderiam ver, não podiam mais ver, eles então tinham as dúvidas, e o Senhor estava mostrando para eles, eu estou presente. Sabe, estavam trancadas as portas, né? Não é que o Senhor daí entrou e venceu a questão da porta, é porque o Senhor já estava ali, simplesmente se manifestou. Então, o Senhor está sempre presente conosco. É uma questão de se manifestar ou não se manifestar. Mas, creia, Ele prometeu que Ele estaria para sempre conosco até a consumação do século. Amém? Isso aqui é a verdade. Então, Ele sabe que nós precisamos de paz. E Ele, então, sopra sobre nós, receber o Espírito Santo. E com isso, Ele nos dá o poder e Ele nos transfere. Porque Ele soprando em nós, essa vida entre nós, e o Espírito passa a estar em nosso interior. Daí se concretizou em João 20 a promessa dele sobre o outro Consolador. João 14, 26,
Mas o Consolador, o Espírito Santo, ao qual o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Está vendo? Esse Senhor nos ensina todas as coisas. E João 15, 26 diz, na parte final, diz assim, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito dá testemunho a respeito do Senhor. E em João 16, versículos 7 a 8, ele, no final do versículo 8, diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E em João 16, 13, ele diz, quando, porém, vier o Espírito da verdade, que é o Espírito da realidade, ele vos guiará a toda a verdade, isto é, a toda a realidade. Então, o Espírito que nós recebemos, ele começa a nos levar para a realidade espiritual, passa a nos ensinar. Olha esse poder. Com o Espírito, nós conseguimos tocar a presença do Senhor, mesmo que esteja invisível. O Espírito também nos ensina todas as coisas, porque é um ensino interior, e o Espírito dá testemunho a respeito de Deus. E é também o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E em João 16, 13, assim diz, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Não é uma coisa maravilhosa? Isso é o Espírito na parte interior, mas nós não somente recebemos o Espírito interior no seu aspecto essencial, nós também recebemos o Espírito no aspecto econômico, isto é, de poder. Isso nós podemos ver em Atos 1:8, que diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Sabe que poder é esse? É poder de fazer de nós testemunhas. Está vendo? Nós não estamos aplicando o poder no seu aspecto pentecostal. É para expelir demônio, coisa. Não. Eu estou falando desse poder que atua em nós, que nos transforma, que transforma você, que transforma a mim. Um espírito que tem o poder de fazer de nós, pessoas no passado cheio de dúvidas, com coração duro, fazer de nós testemunhas. Olha, fazer de mim e de você uma testemunha precisa de muito poder, não precisa? Essa é verdade. Olha o que o Senhor quer fazer em nós. Não é isso? E nós sabemos também, agora, vendo de uma maneira mais profunda, esse Espírito, vamos ver 1 Coríntios 15, versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Esse espírito que habita em mim e habita em você é um espírito vivificante, é um espírito que dá vida, é um espírito que faz você pegar fogo. É um espírito que faz você ressuscitar, porque é um espírito que dá vida. Agora, nós vamos ver vários aspectos do poder desse espírito. E eu estou falando, é o poder interior, é o poder que vai nos fazer vencer no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, no trato com os filhos, no trato com o cônjuge, na vida familiar, no trato com as pessoas, na vida da igreja. Então, esse espírito que nós recebemos, ele tem um poder. Então, vamos ver. São todos versículos conhecidíssimos por nós, mas agora nós vamos aplicar para vermos o poder desse Espírito que está em nós.
Não pode ser uma doutrina, tem que ser uma realidade. João 7, versículos 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não era, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Preste atenção, o Senhor falou: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Você crê? Eu creio. Você creu no Senhor? Então você recebeu esse Espírito. E esse Espírito é aquele que dá o poder de fazer fluir do seu interior rios de água viva. Nós estamos vivendo hoje nesse mundo e todos nós testemunhamos um fato. Rios de água de morte chegam e inundam essa terra querendo nos afogar, não é verdade? Mas preste atenção, nesse momento que rios de águas de morte tentam nos atingir, do nosso interior fluem rios de água viva para repelir toda a morte. É o poder de fluir rios de água viva. Preste atenção, rios é plural. Por quê? Porque se aplica aos diferentes aspectos da nossa vida. Aplica-se em tudo na nossa vida. Rios de água viva. Amém. Agora, outro ponto. Outro poder. João 14, versículos 16 a 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É o poder do Espírito de Deus habitar em nós. Isso não é para qualquer um. Isso é somente para quem recebeu o sopro do Senhor. É para aqueles que creem. Você sabe, Deus habita em você. Isso não é poder? Deus habitar em nós não é um chavão, um lema, Deus habita em mim. Isso é poder. Vamos ver ainda mais. João 14, 19, que diz: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. É o poder de viver por meio do Espírito. Se eu tenho esse poder, por que eu não uso? Se eu sou derrotado, massacrado, se essas coisas apagam o meu fogo, é porque não estou usando esse poder. Mas esse poder nós temos. Você pode ver a coragem do Senhor Jesus, aquele discípulo cheio de medo, incrédulo, coração duro. O Senhor envia eles. Diz: mas, Senhor, você é louco. Diz: você não sabe o que eu vou colocar no interior deles. O Espírito. Ele colocou no interior do discípulo e colocou no seu interior e meu interior. João 14, 20 diz, vamos ver outro aspecto do poder. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Olha só. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. E diz assim, João 15, versículos 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim.
Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha só, nós recebemos o poder de permanecer no Senhor. E porque nós podemos permanecer no Senhor, podemos fazer muitas coisas. O Senhor diz, sem mim nada podeis fazer, mas temos o poder de permanecer no Senhor. Outro aspecto do poder, João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O poder de o Pai fazer morada em nós. Você pode ver, nós estamos pegando tudo aqui, porções de João 14, 15 e 16. Isso é muito importante porque se refere ao Consolador, está ligado ao Espírito. O poder de Deus morar em nós, fazer morada em nós. João 16, versículos 13 a 16, diz, versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Quer dizer, ser guiado a toda a realidade. Versículo 15 diz, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, você pode ver que existe o poder de ser guiados, sermos guiados a toda realidade. Agora, vamos ver uma porção de Hebreus. Hebreus, capítulo 2, versículos 11 e 12. Por isso, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, e dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Olha só, o poder desse Espírito, esse Espírito nos dá o poder de sermos irmãos do Senhor Jesus. E nós, juntamente com o nosso irmão, louvarmos o Pai. Amada irmã, você é irmã do Senhor Jesus. Isso aqui não é um negócio tremendo? Se você fosse irmã do presidente Bolsonaro, né, você ia dizer assim, né, sabe que meu irmão é o presidente. E pelo fato de ter um irmão presidente, você ficaria bem tranquila, não é? Meu irmão é presidente, vai quebrar o galho para mim em muita coisa, vai me ajudar muito. Agora, Senhor Jesus é seu irmão. Que poder você tem? Que poder você tem? E ainda mais, como nós vimos também, né? Em João 20, 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O poder de ser enviado. De você se tornar uma pessoa enviada pelo Senhor. Então, quando o Senhor enviar você para pregar evangelho, para orar pelas pessoas, não diga, eu não posso, não. Você tem esse poder já. Está vendo? Poder de ser enviado. O Senhor não disse assim, enviou, eu vos envio. Não, ele enviou e soprou. Soprou em você também. E ainda mais João 20, 23. Olha só. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Ele deu para os discípulos a autoridade representativa. E quando ele envia você e a mim, nós saímos com essa autoridade representativa. Aqui diz que se nós perdoarmos o pecado de alguns, esses pecados são perdoados. Se nós retivermos, serão retidos. É ligado à autoridade representativa. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, mas numa outra oportunidade eu explico para você, viu? Creia só numa coisa. Creia só numa coisa. Você tem poder.
Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É o poder de ser libertado da lei do pecado e da morte. Como é que nós vamos falar ainda? Oh, coitadinho de mim, coitadinho de mim. Você tem ou não tem esse espírito? Tem. Então usa. É que nós estamos acostumados a viver nesse nível da terra, no qual o inimigo consegue nos alcançar e atacar. Vamos para outro nível. Nós já recebemos o Espírito, e é esse Espírito que nos transfere para esse outro nível. Romanos 8, 5 e 6. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. É o poder de ter vida e paz. O poder de ter vida e paz. Agora vamos ver Romanos capítulo 8, versículos 8 a 11. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas todos nós temos o Espírito. Então, esse Espírito nos dá o poder de agradar a Deus e afirmarmos que somos dele. Romanos 8:10 diz, 8:11, se habita em vós o Espírito, vou ler 10 e 11, se porém Cristo está em vós e o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. É o poder de ter o nosso corpo mortal vivificados. Romanos capítulo 8, versículos 13 a 17, diz, versículo 13, vamos ler o 13 primeiramente. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se você sabe, o poder do Espírito é de mortificar os feitos do corpo. Dá uma vontade de pecar e de fazer as coisas. O Espírito tem um poder de mortificar o corpo. E a vontade para. Versículo 14, Romanos 8, 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só, o poder de ser guiado pelo Espírito. Vai juntando todos esses itens que eu estou falando. Daí você vai ver que poder você tem. O poder desse Espírito que habita em nós. Certo? Agora, Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de filiação, baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o poder de filiação, a filiação plena. Filhos de Deus, e o Espírito testifica com o nosso espírito. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é especial. E Romanos 8, 26 a 27, versículo 26 diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Poder de receber a intercessão do Espírito Santo. Uau! Eu não sei orar, não sei orar. Né? As irmãs também já comentaram isso. Não sei orar. Mas, sabe, você tem um poder no seu Espírito, que o Espírito ora por nós, intercede por nós. Então, amadas irmãs, 2 Timóteo 1, 6 a 7 diz, por esta razão, pois te admoesto,
que reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, que é mente sóbria. Então, aqui, quando fala para reavivar o dom que é em nós, ele diz, por que tem que reavivar? Porque você recebeu um espírito, e é um espírito de poder, de amor e de mente sóbria. Amadas irmãs, é isso aí. Você tem dom? Tem. Por que tem dom? Porque você recebeu o Espírito. E esse Espírito tem esse poder. Tudo isso que eu falei até agora está nesse Espírito. Agora, você vai ter desculpas? Essa tarde, o Senhor apareceu no nosso meio e soprou. Acorda. Usa o Espírito. Usa o Espírito. Conheça o poder que há em você. Amadas irmãs, nosso caminho doravante é rumo ao reino como a glória. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor me reavivou. E hoje eu posso reavivar outras irmãs.